gostaria de iniciar dizendo da minha satisfação de estar aqui nessa mesa com os colegas, né, para tratar de um tema que me é tão caro. E aí eu vou começar a falar, porque a gente tem pouco tempo, né? Então, a Lei 13.431, que trata sobre o depoimento especial no Brasil, foi promulgada em 2017, né? E ela trata de questões que perpassam pela área de conhecimento e atuação da psicologia jurídica, que é o tema de nossa atuação, né? Visa normatizar e organizar o sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, criar mecanismos para prevenir e coibir a violência nos termos do artigo 227 da Constituição Federativa da República do Brasil, da Convenção sobre os Direitos da Criança, do Protocolo Facultativo para a Convenção sobre os Direitos da Criança sobre a Venda de Crianças, Prostituição e Pornografias Infantis, e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Estabelece ainda medidas de assistência e proteção às crianças e adolescentes em situação de violência e dispõe sobre a criação de órgãos especializados em crimes contra a criança e o adolescente. O texto que gerou a lei adveio do projeto de lei 3792 de 2015, que contou com as contribuições de especialistas na área da infância e da juventude, e é importante pontuar aqui que a Associação Brasileira de Psicologia Jurídica participou desse debate. Na época, eu era vice-presidente da associação, e eu fui em 2 momentos para Brasília para a gente discutir sobre isso, em junho de 2016 e em setembro de 2016, fora as manifestações sobre o projeto, o texto do projeto de lei que a gente também contribuiu. Né? Seus primeiros artigos, a lei enfatiza a necessidade de garantir os direitos de crianças e adolescentes viverem afastados de qualquer forma de violência e delega à União, Estados e municípios a desenvolver políticas que resguardem esses sujeitos de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Considerando também o papel da família e da sociedade em criar as condições necessárias. A lei apresenta ainda definições das mais variadas formas de violência, como a física, a psicológica, que inclui aí a alienação parental, um dispositivo bastante importante, né? A violência sexual, incluindo também o abuso, a exploração e o tráfico de pessoas, coloca a violência institucional e a vitimização repetida. Essas duas últimas enfatizam o papel dos órgãos, serviços e instituições e chamam a atenção para a necessidade de sua articulação, coordenação, efetividade e objetividade no atendimento a vítimas e testemunhas de violência. Importante ressaltar a questão da violência institucional, é a primeira lei que que define isso e institui isso, né, procurando cuidar da questão da revitimização dessas crianças e desses adolescentes. A lei prevê que a criança vítima ou testemunha de violência pode ser ouvida sobre a situação de violência de 2 formas, a escuta especializada e o depoimento especial. Nesse sentido, cabe ainda ponderar que o direito e o dever da criança ou adolescente depor deve ser resguardado na defesa do princípio do melhor interesse da criança, e não compondo provas contra pessoas que possam ser de referência familiar. Né? Então, é importante a gente ressaltar aí que o depoimento de crianças e adolescentes não foi criado a partir do depoimento especial, né? Todos aqueles que laboraram ou laboram no meio forense sabem que os operadores do direito que nela atuam, juízes, promotores de justiça, advogados, não receberam aí qualquer preparo, tampouco os ambientes em que elas ocorrem, ou as salas de audiências tradicionais, foram projetadas para receberem as pessoas de forma mais acolhedora e humana. Sabe-se que a atividade forense, que consiste na escuta de crianças e de adolescentes como vítimas ou como testemunhas, é difícil e delicada, ainda mais quando a matéria a ser enfrentada se constitua em violência ou em exploração sexual. Isso porque
A nossa legislação nacional não diferenciava essa escuta em nada de um depoimento realizado em um delito de adulto, como de furto ou roubo, no qual apenas o patrimônio restou atingido pelo ato ilícito. Embora todos concordem que são momentos completamente distintos, com características totalmente diversas e com bens jurídicos de naturezas diferentes, a legislação processual penal nacional tratava ambos de forma igual, desconsiderando por completo que crianças e adolescentes são seres em estágio de desenvolvimento e que, por isso, devem, com absoluta prioridade, receber tratamento mais adequado às suas vivências e realidades. Tentando contornar essa dificuldade presente, a ausência de regras processuais específicas, falta de preparo dos operadores jurídicos e a inexistência de locais adequados para a realização dos depoimentos em quase todo o sistema processual penal nacional, não é incomum que pessoas defendam a oitiva de crianças e adolescentes não por meio de audiência, mas por meio de serviços técnicos adequados, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, os quais poderiam traduzir ao sistema de justiça o que efetivamente teria acontecido com elas. O embate foi, entretanto, deflagrado somente após a entrada dos profissionais da psicologia e do serviço social neste procedimento, que, como demonstra Dobke, sempre ocorreu da mesma forma que a tomada de depoimento adulto, vítima de qualquer crime, numa sala de audiência comum, sem qualquer preparo, ambiente especial, profissional especializado ou abordagem diferenciada. Em sua obra, Dobke apresenta situações de escutas de crianças em que a abordagem dos operadores de direito foi totalmente inadequada e a falta de uma regulação especial para crianças e adolescentes repercutiu em constrangimentos e condutas despreparadas. A necessidade de se aceitar que a criança tem o direito de se manifestar em juízo sobre todas as questões atinentes à sua vida está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, e por tratar-se de um ser em desenvolvimento, entende-se que deva ter um tratamento diferenciado no momento em que vier a exercer este direito. E no nosso entendimento, também está previsto tal determinação no Código de Ética do Psicólogo, e a gente contempla aí todas as questões de éticas, tendo um cuidado específico com a qual aquela criança ou adolescente que estão sendo escutadas de uma forma mais humana e mais acolhedora. Ressalta-se que essas práticas, esses depoimentos de forma tradicional, ainda acontecem no nosso país, mesmo com a promulgação da lei em 2017. Ainda não se pôde homogeneizar esse cuidado com essas crianças e com esses adolescentes. E não são alvo de críticas tão atrozes quanto aquelas destinadas ao então depoimento sem dano ou ao atual depoimento especial. O nome de depoimento sem dano foi dado numa tentativa de mostrar que seria uma forma menos danosa de obter aquele depoimento. Obviamente, o doutor Daltoé sabe que nunca um depoimento seria sem dano para uma criança ou para um adolescente, né? Somente mais tarde, em 2007, a primeira tentativa de regulamentação de uma prática diferenciada de tomada de depoimentos foi apresentada no Senado, tendo um amplo debate e efusivas discussões que resultaram em resoluções dos conselhos profissionais que proibiram a participação de psicólogos através da Resolução 10 de 2010 do Conselho Federal de Psicologia, e os assistentes sociais, que o Cefes, que também fez uma resolução em 2009. Entretanto, a atuação destes profissionais restou garantida por uma ação civil pública que suspendeu os efeitos dessas resoluções. Em 2010, então, o Conselho Nacional de Justiça recomendou o depoimento especial na escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, através da sua Resolução 33 de 2010.
E aí eu vou trazer um pouco para a questão da psicologia, né, nossa área de atuação, que segundo a Lei 4.119, que é a lei que regulamenta a nossa profissão, né, de 1962, no artigo 13, parágrafo 2º, é de competência do psicólogo a colaboração em assuntos psicológicos ligados a outras ciências. Portanto, explica-se aí a ligação da psicologia com o direito. A lei ainda discorre, em seus artigos subsequentes, sobre as garantias de direitos das crianças e adolescentes e sobre a integração da rede e os deveres das pessoas e instituições de comunicar o fato que vier a tomar conhecimento, realizar campanhas de conscientização, humanizar o atendimento às vítimas e não responsabilizá-las pela violência sofrida, e adotar ações articuladas em todas as esferas, articulação regulamentada por diretrizes expostas. A lei ainda prevê ações no âmbito de saúde, de assistência social, segurança pública e de justiça. Ainda nesse contexto, no contexto da segurança pública, né, a lei prevê a criação de delegacias especializadas no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de ou testemunhas de violência e prevê medidas de como deve ser feito esse atendimento. No tocante à justiça, deverão ser criados juizados e varas especializadas em crimes contra criança e adolescente, e até a implementação, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficará preferencialmente a cargo das varas de violência doméstica. A partir do seu artigo 7º, a lei aborda especificamente os procedimentos de escuta e tomada de depoimento da criança e ou do adolescente vítima ou testemunha de violência sexual. A redação do artigo 7 diz que a escuta especializada será realizada em local apropriado e acolhedor, com mobiliário adequado e que garanta a privacidade da vítima ou testemunha de violência. Artigo 7, escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre a situação de violência com criança ou adolescente perante o órgão da rede de proteção, limitado ao relato estritamente necessário para o cumprimento de sua finalidade. No artigo 8, está descrito que o depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária. Nesta forma, como deveria acontecer o depoimento, houve mudança do que estava descrito de o que era antigamente, né, que não era feito dessa forma, o depoimento não era feito dessa forma. Então, é importante pontuar aqui que a escuta especializada é feita na rede de proteção, ou seja, antes da criança chegar ao sistema de justiça, né, e o depoimento especial é feito, teoricamente, no sistema de justiça, porque ainda não temos isso sendo realizado nas delegacias de polícia. A importância de um ambiente acolhedor e o resguardo de qualquer contato da vítima com o acusado são questões abordadas na lei, assim como é abordado seu direito de conhecer todos os profissionais que atuam ou acompanham seu depoimento e seu papel de atendimento. A lei dá prioridade à produção antecipada de prova e não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando for justificado a sua imprescindibilidade e houver concordância da vítima ou do seu representante legal. O que é importante a gente falar sobre a tomada do depoimento em si, né? No dia que a criança chega para a audiência de depoimento especial, na comarca que eu trabalhava, a criança é questionada se ela gostaria de conhecer a sala da audiência. E, geralmente, as crianças querem conhecer a sala de audiência, né? Então, a gente leva a criança até a sala de audiência, onde o juiz a recebe, apresenta a sua assistente, né? O promotor, os advogados de defesa,
e todo o resto ele explica sobre o procedimento, que já foi explicado na nossa sala também, mas ele explica novamente e pergunta se a criança tem alguma dúvida, né? E aí a gente volta para a sala para poder iniciar a gravação do depoimento. No artigo 12, os procedimentos para a coleta do depoimento por equipe multidisciplinar são regulamentados desde a preparação da criança, o cuidado para com a elaboração de questões abertas e não sugestionáveis, o uso de metodologias reconhecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, até a garantia ao profissional da possibilidade de simplificar as questões, não obrigando a reproduzir as questões deferidas pelo juízo de forma literal. A lei prevê ainda a garantia ao sigilo do depoimento da vítima, inclusive entendendo como crime a violação ao sigilo processual, quando dá permissão de pessoa estranha ao processo assistir ao depoimento sem autorização da vítima, ou quando dá divulgação do depoimento em qualquer meio de comunicação. Isso é importante a gente relatar também que na comarca que eu trabalhava, a gente pedia para o responsável pela criança ou pelo adolescente para assinarem um termo, porque a gente grava a entrevista, né? E a criança, no meu caso, eu também pedia para a criança assinar, mesmo que fosse só uma ilusório, vamos dizer assim, que não teria validade, mas eu entendo que a partir da assinatura ela estaria se implicando na sua história, né? Por fim, prevê-se capacitação continuada para profissionais envolvidos no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. Pensando na produção da prova, de acordo com a psicologia, ponderamos que a rigidez, em termos da idade, pode engessar possíveis necessidades que vierem a aparecer, pois, em se tratando do desenvolvimento humano, precisamos ter cautela. Nesse caso, então, a gente precisa ponderar em relação à memória, né, a função cognitiva da memória, que, segundo Miri Lopes, em seu Manual de Psicologia Jurídica, escrito em 1945, editado no Brasil no ano de 1955, versa principalmente sobre os procedimentos de avaliação da personalidade criminosa e teve grande repercussão no ensino e na prática profissional do psicólogo, até recentemente. Ele foi o defensor da cientificidade da psicologia na aplicação de seu saber e de seus instrumentos junto às instituições jurídicas. Nesse livro, ao longo dos seus 16 capítulos, o autor procurou discutir o papel da psicologia no campo do direito e oferecer aí conhecimentos sobre o comportamento humano que auxiliassem os juristas a tomarem suas decisões. E aí ele fala nesse livro sobre o testemunho de uma pessoa, sobre um acontecimento qualquer, depende essencialmente de 5 fatores. 1, do modo como essa pessoa percebeu esse acontecimento. 2, do modo como sua memória conservou esse acontecimento. 3, do modo como a pessoa é capaz de evocar esse acontecimento. 4, do modo como a pessoa quer expressar esse acontecimento. E 5, do modo como ela pode expressá-lo. Né? Com essa citação, entendemos que fica bem claro que para as crianças e os adolescentes, a memória do abuso pode não estar acessível por qualquer um dos motivos acima. E pode ser por ter sido traumática, por ele ter recalcado, por ele não ter conservado a memória de maneira adequada. Então, isso tem que ser avaliado. Então, ponderando que, ao abordarmos o encontro da psicologia com o direito, torna-se fundamental questionar qual o propósito desse entrelaçamento. Podemos indagar quais seriam as contribuições do psicólogo e como os conhecimentos atuais da psicologia poderiam ser empregados nesse contexto. Essas são questões que devem ser formuladas pelo profissional ao iniciar sua atuação na área. Lembrando que a função da psicologia no âmbito jurídico seria auxiliar o direito a responder determinadas questões que ultrapassam o seu campo de conhecimento.
E a Associação Brasileira de Psicologia Jurídica, e eu, como representante dela, nessa mesa redonda com esses colegas que também são, né, entende que o depoimento especial é uma dessas demandas que são tema da psicologia e são a interface entre a psicologia e o direito, né. Considerando aí tudo que já foi falado, o histórico do depoimento de crianças e adolescentes no Brasil, conhecendo as ferrenhas críticas que a prática tem enfrentado, avaliando também as práticas de escuta de crianças realizadas em outros países e culturas, analisando o conhecimento psicológico sobre memórias, falsas memórias, dinâmica da violência, consequências da violência, desenvolvimento humano, bem como conhecimento sobre as técnicas e protocolos de entrevista, né, e avaliação psicológica, que vai ser falado pelos colegas, né, ponderando sobre a possibilidade de cuidado que a psicologia pode oferecer a essas vítimas num contexto frio, como são os espaços dos fóruns e delegacias e os momentos de audiência, entendemos como necessárias e fundamentais as estratégias abordadas na Lei 3.431 de 2017. Todavia, a gente faz aí algumas orientações, que foram as orientações lançadas em julho de 2020, sobre o depoimento especial, né? A gente, né, compreende o que os psicólogos são aí os profissionais acadêmicos e tecnicamente preparados para a realização do procedimento do depoimento especial. Também referenda o entendimento de que atender à demanda do depoimento especial é um dever ético pela responsabilidade profissional da psicologia de garantir a escuta protegida de crianças e adolescentes quando elas são chamadas a estar em um lugar e em um momento que é muitas vezes difícil e emocionalmente carregado, como de falar sobre uma violência sofrida. A ética da psicologia se pauta pela ética do cuidado nos mais diversos contextos, e os preceitos éticos profissionais, aliados às garantias constitucionais, salvaguardam crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência no judiciário brasileiro. Segundo Pellissoli e Delalio, humanizar o sistema de justiça e transformar suas práticas a partir da ética do cuidado é algo que somente pode ser realizado na interface entre saberes, no diálogo constante e na sensibilização de todos os atores desse processo. Pessoas e instituições têm à sua frente a missão de superar os embates teóricos e técnicos relativos ao DE e dirigir investimentos na investigação e aperfeiçoamento desse método, já reconhecido internacionalmente e recomendado nacionalmente. Também é importante a gente falar aqui, né, que é necessário a autonomia do profissional ser preservada, né, para possibilitar esse olhar atento e cuidadoso a cada caso, né. A garantia de autonomia técnica é imprescindível, não somente no tocante à possibilidade da modificação estrutural das questões solicitadas pelos operadores do direito, mas também em uma situação em que o profissional entenda que aquele questionamento solicitado poderá ser revitimizante para a criança e este possa se isentar de fazê-lo. Portanto, justificar verbalmente ou através de relatório a sua postura e os seus entendimentos sobre a situação tratada é importante, né? É fundamental também garantir que os ambientes e instrumentos tecnológicos sejam de fato adequados e acolhedores, além de preservarem a privacidade, podendo assim garantir que a vítima não encontre seu possível agressor nos corredores do fórum. Sabemos que na psicologia nós lidamos com verdades que se contradizem. Trabalhamos com verdades que jamais nos são dadas benevolamente, já que estas estão alocadas no desejo de cada um, desejo inconsciente que não reconhecemos. Para encontrar esta verdade, temos que violar o senso comum e apostar que será
nas entrelinhas, na dissimulação que ela poderá despontar. Não podemos, todavia, considerar isto um embate a ser travado com a ciência jurídica. Este é um limite deles, não poder assumir uma perplexidade diante de uma impossibilidade de resposta, de uma verdade impossível. Ainda segundo Sacramento, acreditamos que se os profissionais, psicólogos, acadêmicos e tecnicamente capacitados para isso não realizarem a escuta, as crianças e os adolescentes brasileiros estarão realmente sendo revitimizados, né? Serão de fato inquiridos numa sala de audiência tradicional, pelos meios tradicionais de questionamento pelo juiz, e sim, serão possivelmente revitimizados. Assim ocorria outrora, e na verdade ainda é dessa maneira em grande parte do Brasil, né? Não consideramos ético não observar a existência dessa demanda e fugir da responsabilidade que temos de garantir um contexto protegido num momento de vida difícil e numa tarefa tão emocionalmente carregada como falar sobre uma violência sofrida. Desta forma, entendemos que a Lei 13.431, de 2017, se propôs a suprir esse lapso no cuidado com crianças e adolescentes que existia anteriormente. E, por este motivo, acreditamos que, antes sim, as crianças e adolescentes eram inquiridos e somente depois de 2017 puderam ser acolhidos e tratados com o respeito e a proteção que sua condição biopsicossocial de pessoa em desenvolvimento condiz. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Agora, segue a mesa com os outros colegas.